Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, para trazer conforto para a alma e ânimo para você enfrentar todas as situações de sua vida, entra no ar mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Hoje, o preletor Enio Masaki Hara, o professor Yoshio Mukai e o preletor José Adalton de Oliveira falam sobre as 10 normas fundamentais para melhorar o rendimento escolar do filho. Toda criança tem uma vocação, um dom natural, ela já nasce com essa individualidade. No quadro Sou Feliz, veja de que forma Maria Hélia Marconde Santana, ao pedir orientação a Deus, curou o problema psicológico do neto. Já faz mais de 3 anos que eu não dou realmente para o meu neto. Fique conosco e não se arrependa não. Um pouquinho de paciência diante do seu monitor, sem trocar de canal, pode lhe render uma vida maravilhosa pelo resto dos tempos. E aí, quer começar bem o seu dia, de bem com a vida, com a cabeça arejada e pronto que deve, é? Palavras de Luz 2016 da Seichonoye, o presente mais positivo de todos, gente. E a jovem Bárbara tem a dica para você, não é isso, Bárbara? É isso mesmo, Viviane. A tradicional publicação da Seichonoye no formato mesa ou parede está mais linda do que nunca. Com mensagens para cada dia do mês, você fica bem mais disposto, inspirado e alegre para ter um dia maravilhoso. E olha, além de fazer bem aos olhos e ao coração, Palavra de Luz 2016 da Seichonoye também purifica as energias do ambiente, seja na sua casa, no ambiente de trabalho. E ó, atrai sorte, prosperidade, tudo de bom para você e sua família. Dá uma olhada nas mensagens. Mensagem do dia 1. Como filho de Deus, sou envolvido por infinita provisão. Mensagem do dia 2. A mente luminosa e alegre torna a vida radiante. Mensagem do dia 3. Agradeça as diversas felicidades que você desfruta no momento. E qual o site para receber em casa, Bárbara? www.sni.org.br/livraria virtual. Ou numa sede da Seichonoye mais próxima de você, por um precinho pequenininho, viu, gente? Apenas R$12, você mais feliz o ano inteiro. É também uma excelente opção para dar de presente, afinal... Ele é o presente mais positivo de todos. É isso aí, ajude a iluminar também a vida de seus amigos, parentes e pessoas especiais. É garantia de um dia a dia mais alegre e cheio de paz, viu? Palavras de Luz 2016 da Seichonoye há mais de 40 anos, tornando todos cada vez mais prósperos e bem-sucedidos. Maria Hélia Marconde Santana curou o problema psicológico do neto pedindo orientação de Deus, conforme lhe ensinaram na Seichonoye. Veja agora, no quadro do Sou Feliz, o resultado. Meu relato é que o meu neto, né, Sairo Taissé Marconde Santana, ele tinha problema. Aos 5 anos, a gente descobriu que ele tinha problema psicológico, né? A mente atrasada. Por isso, ele estudava na escola especial. Aí, na escola que ele estudava, eu ficava lá no Clube das Mães. Aí, foi umas filhas de Deus da Seichonoye fazer reunião e aí eu comecei a aprender. Mesmo assim, ele tomava calmante, ele fazia, né, tratamento neurológico e tudo. Mas um dia eu pensei, conversando com Deus em pensamento, sozinha em casa, eu pensei, Deus, será que eu estou fazendo bem, dando esse calmante para o meu neto? Ele fica bobado, mexe com todos os metabolismos dele. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Eu ficava com medo de estar prejudicando ele e ao mesmo tempo tinha que dar, porque ele era muito agressivo.
Deus me orienta, né? Pediram para ele tomar conta da vida do meu neto e de mim também, que eu não sabia o que eu fazia. Aí, quando foi uma semana, eu esqueci de dar o remédio para o meu neto. É um calmante. Só que passou uma semana, eu falei, ué, eu não dei remédio para o meu neto? E ele não ficou nervoso nem agressivo? Já que eu fiquei uma semana sem dar, vou ver se posso ficar mais uma semana. Aí fiquei mais uma semana. Já faz mais de 3 anos que eu não dou remédio para o meu neto, graças a Deus, e ele não está agressivo, já ingressou na rede pública. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, mestre Masaharu Triguchi, por esse ensinamento maravilhoso. Muito obrigado. O preletor Enio Masakihara, acompanhado do professor Yoshio Mukai e também do preletor José Adalton de Oliveira, propõe um assunto de suma importância: as 10 normas fundamentais para melhorar o rendimento escolar do filho. Confira. Muito obrigado a você que assiste o programa da Seitione, esse modo feliz de viver. Alô, Ceará, Fortaleza, nosso muito obrigado, Manaus, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, alô, Minas Gerais, nosso muito obrigado a todos vocês que fazem parte da família Seitione, lá do Progredir Infinito. Essa é a tradução da palavra Seitione, e você, a partir de agora, faz parte da família Seitione, esse modo feliz de viver. E no programa de hoje, vamos estudar aqui algumas normas para melhorar o rendimento dos filhos na escola. Para falar sobre esse assunto, 2 pessoas especialistas no assunto: presidente doutrinário da Seitione para a América Latina. Olha quem vem aí, hein? Professor Yoshio Mukai. Tudo bem, professor? Tudo bem, Enio, muito obrigado. Só alegria, professor? Só alegria. Viajado bastante pela Seitione? Bastante. Tá louco, né, professor? E também aqui José Adalton de Oliveira. Tudo bem, professor José Adalton? Tudo ótimo, cada vez melhor. Só alegria também? Só alegria. Viajado bastante também? Bastante. Não tem mais final de semana livre? Não, é difícil, viu? Difícil, né? Tem que organizar a agenda. Tá certo. Nós estaremos hoje utilizando esse livro aqui, olha, Educação do Filho de Deus. E aqui, exatamente nesse livro, o autor, professor Keio Kanuma, ele fala sobre normas para melhorar o rendimento dos filhos na escola. Então, professor Mukai, aqui na página 111, o professor Keio Kanuma dá algumas dicas, né, dessas normas. Ele logo começa aqui: toda criança é um gênio como primeira norma. Essa é a postura e essa é a consciência que nós temos de ter com todos os filhos, todas as crianças? Sim, porque, na verdade, o homem é filho de Deus e ele tem a capacidade infinita. A maneira dele despontar pode ser um pouquinho diferente, mas a natureza divina do ser humano diz que nós não usamos nem 10% da nossa capacidade cerebral. Então tem tudo aí para usar. Tá certo. E a partir de que momento os pais têm que ter essa consciência de que é um gênio? Bom, desde que conceber deveria ter, né? Vamos dizer assim, abençoar o filho que está vindo como seu filho, como um filho de Deus maravilhoso, que vai trazer muita felicidade e alegria, e que ele seria uma pessoa bastante inteligente. Tá certo. Adalto, quando o pai tem essa consciência, meu filho é um gênio, a partir desse momento está aberto o caminho para a pessoa ter sucesso? A partir desse momento, até porque ele passa, os pais, né, o pai ou os pais passam a reconhecer isso, né? Então, como o professor Mukai colocou, né, desde o concebimento, eu tenho 3 filhos, né? Sou pai de 3 filhos. E na época que minha esposa estava grávida, a gente colocava a mão na barriga dela, conversava, eu conversava, então, assim, com o bebê, né, com os bebês. E nesse momento a gente fazia essas afirmações, né, fazia a afirmação de que ele é filho de Deus, é perfeito, que nós estávamos muito felizes porque ele iria nascer na nossa família, que era bem-vindo. Então, tudo isso sendo desde o princípio dito, reconhecido, mais do fundo da alma, e isso faz com que a criança, mesmo estando no ventre materno, ela sinta isso, né? Eu me lembro que eu estudava à noite na faculdade, né? Então, quando eu estava assim, faltava 15 minutos para chegar em casa, 10 minutos, eles começavam a pular na barriga da mãe, sabe? Como se estivesse sentindo a presença do pai chegando, né? Então, esse elo de contato com o filho deve realmente iniciar desde o ventre materno. Adalto, aí diz a segunda norma, né? O desenvolvimento da individualidade forma gênios. Você podia explicar isso aí para nós, por favor? Sim. Aí, na sequência, ele diz assim, ó, como subitem, né?
descubra a vocação natural da criança. Outro item 2, não distorça a individualidade da criança com pensamento de adulto. Significa que toda criança tem uma vocação, um dom natural, ela já nasce com essa individualidade. E isso não é o pai ou a mãe achar que, olha, meu filho vai ser veterinário, vai ser advogado, vai ser isso, vai ser aquilo, no sentido de fazer com que a criança se torne o quê? Realize o sonho do pai. Às vezes o pai queria ser um veterinário, queria ser um agrônomo, queria ser alguma coisa e não pôde realizar aquilo, e forçar para que o filho realize aquilo. Na realidade, toda criança nasce com uma individualidade, como se fosse assim, cada criança nasceu com uma missão específica na Terra. E uma das coisas interessantes que, dentro da educação da vida da Seichonoye, nós aplicamos, e inclusive dentro da nossa casa, nós dizemos para os nossos filhos assim: vocês nasceram com a missão de ajudar muitas pessoas, através do trabalho, através da vida, daquilo que vocês forem fazer. Mas que ao longo dos anos, eles iriam descobrir isso, né? Eles iriam estar descobrindo isso, nós estamos trabalhando isso, mas não forçando para que eles façam A, B ou C profissão. Né? Eles são novos ainda, têm 10, 11 anos de idade, os mais velhos, mas mesmo assim a gente já percebe agora que naturalmente eles vão, cada um tendo um segmento, cada um tendo assim mais aptidão numa matéria ou na outra. Então cada um nasce com dom. Assim é também o dom da música, ou todos os outros dons que a criança nasce. Tá. Professor Mukai, dois grilos. Né? O primeiro, na Seichonoye a gente sempre ouve falar que a voz dos pais é a voz de Deus. E quando a vocação do filho é para um lado, o pai quer que vá para o outro porque gostaria que meu filho fosse isso porque dá dinheiro, né? Nesse caso, vai pela vocação... Aí não é a vocação, tem uma equivocação. O pai está se equivocando pensando que o seu filho é propriedade própria, né? Ele está querendo direcionar o seu gosto. Não. Vamos buscar a natureza divina do seu filho. E se você achar que ele tem tendência de aproximar da sua vontade também, então basta ir direcionando através do diálogo, mostrando, né, para que ele vai sentir que o que o pai está dizendo é verdade também. Então o diálogo é uma coisa muito importante dentro de buscar a vocação da criança. Muitas vezes dentro do diálogo você vai perceber a vocação do seu filho também, e você vai deixar de exigir uma coisa que você estava pensando e deixa brotar a natureza que tem o seu filho. Então é importante sempre ter esse diálogo aberto com o seu filho, que com certeza vocês vão descobrir o que o seu filho tem de natureza divina e tem vontade de fazer e que ele vai conseguir fazer. Bom, outro grito, o senhor já acabou respondendo, né, professor? Mas só para deixar mais claro ainda, né? Os filhos já estão aí numa idade já bem jovem. Pai, eu não sei o que eu faço, se eu faço isso, se eu faço aquilo, o que o senhor orienta? Não, você decide. De que maneira o pai pode estar auxiliando o filho, né, na sua carreira? Teria uma oração, fala, eu faço essa oração, então eu vou indicar um caminho para o meu filho, ou o filho faz essa oração para descobrir a sua vocação? Sim, poder fazer a oração seria ótimo. Mas como o estudo não é mais oração, é uma realidade, então você tem que encarar isso daí. E se a pessoa estiver motivado para fazer essa matéria, com certeza ele vai se destacar bem. Então é importante ele descobrir que aquilo que ele quer fazer dá motivação para ele. Então, se não dar essa motivação, infelizmente conheço muitos jovens que vai até terceira, quarta ano da faculdade, desiste e passa para outra matéria. E acaba não formando nenhum nem outro, né? Então, isso eu acho que é uma perca muito grande. Se a pessoa tiver vontade de fazer segunda, terceira faculdade, tudo bem. Mas eu sempre tenho orientado para terminar porque pelo menos ele vai sentir que eu sou um cidadão que pelo menos já concluí uma faculdade, ou tem uma etapa concluída. Então ele pode agregar outros. Mas não é importante, então, e fazer o filho descobrir através do diálogo, vamos dizer, da aptidão dele, ou vendo a sociedade, o segmento da sociedade. Vamos dizer assim, 20 anos atrás, pouca gente falava de computador ou da informática. Mas hoje
é uma coqueluche, né? Então, se a pessoa tem gosto de computador, isso direciona que com certeza ele vai se destacar bem. Tá certo. Adalton, uma outra norma, terceira norma, pois não? Só sobre esse item, assim, e a gente observa que a maioria das revistas que publicam matéria sobre gestão de pessoas, é que quando a pessoa faz o que ela gosta, né, que é como o professor estava falando, né, vai de encontro, né, ela acaba encontrando isso, não importa qual seja a profissão. Além da pessoa ser feliz, ele acaba ganhando dinheiro como consequência por fazer aquilo que ele gosta. Né? Então esse é o ponto fundamental, né? E às vezes a pessoa fica lá achando que porque é uma profissão mais simples, ou assim, ou assado, não vou conseguir sobreviver depois. Coisa que não é verdade. Né? Essa do ganhar dinheiro eu gostei, cara. Aqui na terceira norma diz assim, dê tarefas adequadas à criança. Dê tarefas adequadas à criança como uma norma também, para que então as crianças tenham um rendimento escolar melhor. O que tem a ver as tarefas adequadas com o rendimento escolar do filho na escola? As tarefas adequadas, por exemplo, até mesmo em guardar os brinquedos em casa, né? As tarefas simples, como às vezes ajudar a dobrar o cobertor, arrumar a cama, ou seja, de acordo com cada idade da criança, legal, nós temos que ter as tarefas para que ela sinta prazer pelo trabalho, em ajudar. E uma vez que ela fez alguma coisa, temos que agradecer, temos que estar assim, reconhecendo com elogio. Uma das coisas que fiz recentemente foi levar os meus, assim como faço sempre, mas levei na palestra, e na palestra eu pedi para o meu filho meio que decorar um trechinho, né? E aí ele subiu na palestra e leu um trechinho, né? Então aí a turma aplaudiu ele e tal, ficou muito feliz com aquilo, né? Pelo fato de ele ter feito a leitura de um livro ali. Então eu também depois elogiei bastante, falei, puxa vida, o seu pai, olha, nessa idade nunca subiu num palco assim para falar para tanta gente assim, você foi lá e nem tremeu, que coisa boa, né? Você vai longe, hein, filho? Então são formas que a gente reconhece que o elogio é sincero, né, é verdadeiro aquilo que eu estava dizendo, mas que é tarefa de acordo com o momento, né, da criança. Certo. Professor Mukai, pulando a quarta e indo para a quinta norma aqui, diz assim, ensine a criança a exercitar a concentração mental. Até para gente que é adulta, às vezes é meio complicado, né? É verdade, né? Mas se a pessoa gosta de uma coisa, né, ela concentra. Por exemplo, tem diversos tipos de brinquedo. Um Lego, por exemplo, né? Sim. Ela dá a alternativa de você construir muitas coisas. Ou no próprio brinquedo de hoje tem um Transformer, que transforma em diversas situações, né? Então, mesmo para dar um brinquedo, em vez de dar um brinquedo agressivo, se dar um brinquedo construtivo, com certeza ele vai concentrar ali para ele fazer uma coisa, né? Eu lembro que quando meu filho era pequeno, dei um Lego para ele e nós compramos uma colhedeira. E quando eu voltei, ele tinha imaginado aquilo, feito aquilo, né? Eu elogiei bastante ele, né? Então, por quê? Acho que ele viu a máquina, voltou em casa e no Lego ele quis transmitir aquilo que ele tinha visto, né? Então, essas concentrações vai ajudando a pessoa a desenvolver. Vamos lá, Adalto, então. Tá bom. Aí, continuando um pouquinho, Adalto, a sétima norma. Estamos pulando alguma devido ao tempo, né? Não incuta na criança o sentimento de temor. Filho, não faça isso, porque senão o bicho de 7 cabeças, não sei o quê, patatá. Isso é prejudicial para a criança? Sem dúvida, mas uma coisa interessante, Enio, que mesmo estudando a pedagogia da Seichonoye, até nós preletores, dirigentes, a gente acaba muitas vezes sem querer até falando para a criança isso, né? E isso é uma coisa engraçada que a gente vai buscar, tá lá no inconsciente, às vezes coisas que nós ouvimos dos nossos pais. Certa vez eu me peguei assim, falando igualzinho meu pai, eu levei um susto, né? Falei, poxa vida, que coisa, né? E aí realmente eu me corrigi. Então isso é que muitas vezes ficar contando história, que não é uma história interessante para a criança, ou mesmo ficar colocando medo de ladrão, disso, daquilo, ou deixar assistir filmes que tem muito essa coisa de guerra, essa coisa de catástrofes, né? Ou às vezes até noticiário da televisão, isso acaba incutindo na criança o medo, e aí isso mais tarde passa a ser realmente prejudicial, além do momento, porque muitas vezes se a criança assiste um filme de terror quando é à noite, o pai não consegue dormir, porque a criança vai querer dormir no meio do pai, né? Mas mais tarde isso acaba afetando, né, na formação
emocional e em muitos outros pontos da vida da pessoa. À medida que o tempo passa, a cultura muda, os sistemas mudam também, então a educação que os pais, no teu caso citado agora, deu para você, naquela época foi a mais adequada, né? Então hoje a mais adequada é essa que a gente está presenciando, né? Não significa que o pai estava errado, tá certo? Sim, exatamente. Tá. Doutor, quando se fala em temor, no inculto temor, a gente ouve falar, filho, não bota a mão aí que isso aqui queima, é quente, não sobe, senão você cai e quebra a cabeça. De uma certa forma, cria-se um temor, né? Eu vou me queimar. De que maneira que os pais devem, então, falar com os filhos nessa hora? Na realidade, nós temos que sempre explicar. Tá? Quando nós explicamos o porquê que queima, o porquê que se cair, o porquê que se, às vezes a criança, por exemplo, se explica como é a forma correta de atravessar a rua, como é a forma correta de você atender um telefone, como é a forma correta até mesmo de você mexer num fogão, ou na idade certa, ou no momento certo. Então, tudo é uma questão de que, às vezes, nós temos que parar com a criança e explicar os mínimos detalhes, né? Às vezes até fazer junto e mostrar, porque aí ela acaba assimilando pela aprendizagem. Não é querer assim, fazer com que ela compre a nossa ideia, mas é fazer com que muitas vezes ela experiencie alguma coisa e dentro daquela experiência que ela teve, ela vai entender, chegar nesse entendimento. Ok, muito obrigado. Professor Mucay, aqui uma outra norma que diz aqui, que é a 8ª, ele está falando para que a gente então ensine a criança a orar. Ele sempre convida os adultos, né? Vai lá rezar, vai para São João, vai para missa, vai para isso, né? E normalmente não há um trabalho forte nesse aspecto assim, né? Manda seu filho. De que maneira a gente educa uma criança a orar? Bom, sempre ensinar as crianças que tem uma força maior que nos orienta, que nos protege, que seria Deus, né? Então, se a criança acreditar que tem alguma coisa que é superior à sua força, e ele começar a acreditar isso sendo como um Deus, então ele poderia começar a ver, quando ele tiver pequena dificuldade, ensinar a orar. Peça ao seu Deus Criador, ou peça a grande força divina, né? E, se possível, já a criança que tiver uma consciência, ensinar que ele é filho de Deus, que Deus está no interior dele. Então, que faça manifestar esse Deus que está no interior dele através da palavra. Por exemplo, a oração que a Seichono ensina são palavras bastante simples. Deus que está no meu interior, manifeste-se. Essas palavras, até uma criança já de uns 6, 7 anos, ou até 10 anos, já tem condições de decorar, né? Tá certo. E com certeza ela vai aprender a fazer essa oração. E uma das formas que em casa nós fazemos assim, a gente faz junto com as crianças. Às vezes frases curtinhas, palavras simples, mas o fato de, não só no dia a dia, fazer essas orações, como também, se a criança está meio adoentadinha ou está passando por alguma situaçãozinha, você vai lá, faz com carinho, vamos fazer uma oração junto. Então isso vai criando isso que o professor Mucay acabou de colocar. Tem a sensação de que tem uma força maior, que é a vida que está nos protegendo, que é Deus, né? Então isso é junto, é um processo junto. Isso é verdade. A Julinha com 2 anos não faz refeição sem fazer oração. Né? Tá certo. Aproveitando deixa aí, professor. É produtivo os pais, por exemplo, deixar no quarto da criança frases curtas, com letras grandes, positivo para a criança. Filha, vai ler no teto, lê aí cada semana, trocar umas frases assim, sou filho de Deus, sou um gênio. Sim, com certeza. Porque são as primeiras palavras que ela grava e acredita. Porque nessa fase assim, as crianças acreditam piamente no pai e na mãe. Então, as palavras sugestionadas por eles, com certeza vai surgir futuramente com uma base sólida, como eu disse, né? Base sólida no subconsciente da pessoa, que ela está acreditando que ela é filha de Deus. Então, essa palavra, sou filha de Deus, o amor constrói, né? Você tem capacidade infinita, são palavras que devem ser repetidas constantemente para a criança ir acreditando. Estivemos aqui felizes na presença do professor Yoshio Mucay. Nosso muito obrigado, professor. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado, Enio. A gente que agradece. E professor Adalton, muito obrigado, José Adalto de Oliveira. Obrigado, Enio, pela oportunidade. Obrigado a todos de casa que nos assistem. E um abraço lá com o Rio Grande do Sul. Obrigado. Juí, Passo Fundo, né, que está indo lá. Passo Fundo, é isso aí. Tá certo. Muito obrigado a todos vocês. Nosso muito obrigado. Aproxime-se do Pai agora, através do nosso momento de oração. E tenho certeza que só coisas boas se manifestarão na sua vida, com certeza.
Muito obrigada pela sua companhia. Para anular o mal, negue decididamente a existência do mal, das vibrações negativas e das pessoas más. Expulse todos os pensamentos negativos e de inveja com o poder da sua mente, orando da seguinte forma: ó vibrações negativas, vocês parecem existir, mas não existem. Na verdade, vocês são benéficas, por isso manifestarão com certeza sua natureza verdadeira para o bem. Ó fulano ou fulana, aparentemente você parece prejudicar-me com maus pensamentos, mas na verdade você é uma boa pessoa. Você é filho de Deus, é a própria personificação do amor. Portanto, jamais me prejudica. Muito obrigada.